Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 9. Na aula de número 9, objeto de conhecimento. Fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso de novas tecnologias. E no detalhamento, preservação ambiental. Então vamos à nossa aula. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula que fala sobre sustentabilidade. Bom, não é de hoje que a gente observa, né, até mesmo nos noticiários, no nosso dia a dia, essa palavrinha aí que não é nova, a gente tem ouvido bastante. E ela tem a ver, né, com tudo que está acontecendo no nosso planeta. Certo? A gente tem observado que o nosso planeta não está mais o mesmo, né? Talvez se você conversar aí com pessoas mais velhas, como os avós, tios, né? Que viveram aí um período em que a gente não tinha tantos impactos ambientais, você vai perceber que nesse pouco período de tempo o planeta mudou bastante, né? E aí a gente vai entender ao longo da nossa aula o que significa sustentabilidade e por que é importante a gente saber sobre isso, né? Se você observar ao seu redor, você vai perceber que tudo, né, vai ser consequência de algumas ações que os seres humanos estão tendo, né, algumas atitudes que podem se influenciar para que nós tenhamos um planeta cada vez mais degradado, ou a gente pode passar a ter iniciativas que vão conservar o nosso planeta e fazer com que ele possa aí durar ainda muitas gerações. Então vamos começar a falar sobre esse assunto. Bom, a gente vai entender primeiro o que é sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade afinal, né? Sustentabilidade, pessoal, é o princípio de utilização dos recursos naturais de forma racional e equilibrada, de modo a aliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Então, sustentabilidade, gente, tem a ver com o uso, né, com a utilização desses recursos naturais que o meio ambiente oferece, que a natureza oferece, ou seja, a água, o solo, também a vegetação, que é de onde vem boa parte da nossa alimentação, também os animais, né, a ecologia, o ecossistema, de uma forma geral, precisa estar equilibrado, né? E muitas vezes as atitudes que nós temos diante da natureza, diante do meio ambiente, fazem com que esse meio ambiente seja degradado e aí se perde, né, esse equilíbrio, tá? E a gente vai ver que a sustentabilidade, pessoal, ela está aí baseada em um tripé. Como assim, professora? É mesmo um tripé, tá, gente? São 3 pilares. Observem na imagem que nós temos, né, a sustentabilidade como telhado ali, né, dessa construção, e nós temos 3 pilares que sustentam essa sustentabilidade, que é o pilar social, ambiental e econômico, tá? Então, o princípio da sustentabilidade se sustenta em 3 pilares que a gente acabou de ver: social, ambiental e econômico. Se eu tiro um pilar dessa construção, pessoal, com certeza ela não vai mais estar fixa, né? Então, ela não vai mais estar estável. Por isso que a gente precisa pensar em cada um desses pilares para que eles possam, de fato, né, promover a sustentabilidade. E aí a gente vai conhecer o que significa cada um desses pilares, né? Por que eu tenho o pilar social? Por que eu tenho o pilar ambiental e o econômico? O que o dinheiro, o que o lucro, né? O que ele tem a ver com a sustentabilidade? A gente vai ver que eles precisam estar aí presentes, né, nesses pilares, ok? A gente vai começar, então, identificando, aprendendo um pouco mais sobre a sustentabilidade social. Então, observe aí que a sustentabilidade social
é a garantia de que a população dos diferentes territórios viva com o mínimo de qualidade de vida e de bem-estar, ao mesmo tempo que promove a conservação do meio ambiente. Então, isso quer dizer que eu não posso apenas pensar na sustentabilidade, né, quando eu penso apenas no meio ambiente. Porque, afinal de contas, as pessoas, o ser humano também precisa dos recursos naturais. Então, não quer dizer que eu vou deixar de usar um recurso natural, que a gente não pode usar um recurso natural, né? Mas sim usá-lo de maneira, né, que eu possa aí garantir que as populações que vivem em vários lugares do mundo, elas possam ter qualidade de vida. Não apenas aquelas que têm um poder aquisitivo, um poder econômico, mas aquelas que também não têm acesso, muitas vezes, à educação, né, não têm acesso aí a alguns direitos que deveriam ser garantidos para todos, tá? Então, a sustentabilidade social tem a ver com isso. E isso inclui também a defesa da igualdade social e econômica, ou seja, para que a gente diminua cada vez mais essas desigualdades, né? Até mesmo de gêneros, como a gente observa aí na imagem, né, entre homens e mulheres, mas principalmente uma igualdade social e econômica para que todas as pessoas possam ter acesso, né, a esses direitos que são de todos, tá? Bom, a gente vai vendo aí também que a sustentabilidade, né, existe um tripé no qual ela se baseia, que além do social é o ambiental, né? Então é mais comum a gente pensar sempre por esse lado ambiental. E o que significa a sustentabilidade ambiental? É a conservação do meio ambiente, o que inclui todos os elementos da natureza, como a água, a vegetação, a fauna, os minérios e outros recursos fundamentais para a sobrevivência da biosfera e, mais precisamente, dos seres humanos. Então, a gente precisa claramente, né, olhar aí para esse pilar, que é o pilar ambiental, tá? Então, precisamos, com certeza, cuidar desses recursos naturais, que é a água, que é a vegetação, que é a fauna, os minerais e outros recursos para os quais, né, a gente precisa, dos quais a gente precisa. Então, não apenas os animais, as plantas precisam de água, precisam ali de nutrientes que estão disponíveis na natureza, mas a espécie humana também precisa. E se a gente degrada, se a gente explora demais esses recursos, eles vão um dia acabar e aí a gente vai ficar sem, né? Então, a nossa espécie, pessoal, ela pode, né, entrar, assim como outras espécies, né, sumirem, entrarem em extinção. Então, se a nossa espécie não tem os recursos que precisa para sobreviver, para garantir essa perpetuação da espécie, em algum momento ela também pode, né, entrar aí e sumir realmente, né, do nosso planeta. Bom, e a gente tem ainda mais um pilar, que é a sustentabilidade econômica. E aí a gente está vendo que trata-se da adoção de um modelo econômico sustentável, que garanta ao mesmo tempo a continuidade da exploração dos recursos naturais, pensando na sua conservação para o progresso econômico das futuras gerações, ou das gerações futuras. Isso quer dizer, pessoal, que a gente pode, sim, né, expandir economicamente, crescer economicamente, né, um país pode, sim, alcançar esse patamar, mas pensando nessa sustentabilidade, ou seja, um desenvolvimento que é sustentável. Ou seja, não adianta a gente também só preservar e não conseguir, né, manter a população aí lucrando, tirando o seu sustento, né, dos seus trabalhos, fazendo aí, né, com que a sua família esteja amparada. Mas a gente precisa pensar que esses recursos eles precisam ser preservados, né? A gente tem que frear essa exploração excessiva, porque existem até estudos que demonstraram aí ao longo dos últimos anos que uma floresta, por exemplo, em pé, ela dá muito mais resultados financeiros do que uma floresta derrubada. E isso, claro, se a gente pensasse apenas no dinheiro, mas a espécie humana não vai, né, sobreviver só com dinheiro, ela precisa de recursos naturais. Então, a gente precisa também pensar a respeito disso. Então, você acabou de ver aí o que é sustentabilidade, né? E também sobre os quais os tripés no qual ela está estabelecida, né? Que são aí a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a econômica, certo?
Bom, dentro desse tema sustentabilidade, também é muito comum a gente falar sobre os R's da sustentabilidade, né? Existem vários, tá, pessoal? Existem alguns estudos que trazem aí para a gente 7 R's, 10 R's, né? Mas os mais comuns que podem resumir para a gente o que são esses R's da sustentabilidade são os 5 R's. Dá para você memorizar aí na palma da sua mão, olha só. Você tem 5 dedos aí na palma da sua mão, então comece aí a memorizar o que são esses 5 R's. Eles são um estilo de vida sustentável, preocupado com a diminuição da geração de resíduos no planeta. As 5 palavras repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar ajudam a construir um comportamento humano em compromisso com o meio ambiente. Então, pense aí, né, que na palma da sua mão você tem aí esses 5 R's que você pode pôr em prática, né? Não é apenas um conceito que eu vou aprender, vou deixar ali no meu livro, no meu caderno, mas é um conhecimento que eu tenho que levar para o meu dia a dia, tá? E aí a gente vai entender o que significa o reciclar, o reaproveitar, o repensar, o recusar e o reduzir. Então, vamos começar aí falando do repensar. Olha só, cada pessoa deve analisar as suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, o nosso consumo e como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Repensar é o início dessa mudança. Então, esse R aí, o primeiro, né, ele vem com o repensar, ou seja, você precisa refletir a respeito da sua prática, né, com relação ao meio ambiente. Então, repensar, por exemplo, eu vou jogar essa casca de bombom, esse copo descartável aqui no chão, porque afinal de contas é só mais um, todo mundo faz isso. Então, imagina se todo mundo começa a pensar dessa forma, descartar incorretamente esses resíduos, e aí o que a gente vê é o resultado que se observa em igarapés, em rios, espalhados pela cidade, né? Todo mundo já deve ter visto aí um córrego, um lago, um igarapé que está poluído, cheio de resíduos. Então, se todo mundo parasse para pensar que é errado fazer isso, né, é errado você descartar, porque aquele lixo ele não vai simplesmente sumir do mapa. Ele vai permanecer ali. A gente sabe que o plástico demora muitos anos para se decompor e isso vai atrapalhar com certeza aquele ecossistema aquático. E aí a gente tem o outro R, que é o recusar. O que significa recusar? Chama-se a atenção para o consumismo e também para que sejamos críticos em relação ao que consumimos. Itens como sacos plásticos, lâmpadas incandescentes e alimentos repletos de agrotóxicos devem ser evitados, ou seja, você precisa recusar aquilo que vai trazer danos para o meio ambiente ou até mesmo para a sua saúde. Existem países, né, que já aboliram o uso de sacos plásticos, a população já é acostumada a levar a sua ecobag, né, aquela sacolinha reutilizável, seja de tecido ou até mesmo de plástico, mas que ela não vai descartar, né, ela vai reutilizar várias vezes, e aí todo mundo que vai no supermercado já leva a sua. Lâmpadas incandescentes são aquelas que a gente compra no supermercado, tem uma luz amarela e que geralmente elas queimam mais rápido, né? Então, você imagina usar várias dessas ao longo do ano, você vai estar contribuindo, né, para que esses resíduos sejam aumentados e muitas vezes não tem o tratamento correto. A gente também tem o reduzir. E esse reduzir refere-se principalmente ao nosso comportamento consumista. Além disso, significa poupar. Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. Então, é muito legal fazer compras, né? Todo mundo gosta de fazer compras, adquirir um item novo, um objeto novo. O problema é quando a gente faz isso de forma exagerada, né? E aí a gente chama de consumismo, aquela pessoa que não se contenta em ter apenas 10 pares de sapato, ela quer ter 30, 40, né? Então, a gente já acha que 10 é mais do que o suficiente, né? Mas muitas pessoas vão além, né? E isso significa explorar cada vez mais os recursos naturais. Para você ter uma ideia, uma empresa, né? Ou seja, uma fábrica de sapatos, para ela funcionar, ela vai precisar de recursos naturais, como o couro, a borracha, e para isso ela vai precisar da fonte da natureza.
Com isso, ela vai consumir água, energia. E aí, quando você consome, né, um produto como esse, você também vai acabar, né, afetando no transporte, né, no consumo que foi para adquirir esse bem. Então, é a natureza que acaba pagando muitas vezes a conta desse excesso, tá, gente? A gente está falando aqui de excessos, não aquilo que é comum, né, do nosso dia a dia, das nossas necessidades básicas. E a gente vai avançar para ver mais um R, que é o reutilizar. Ele é diferente de reciclar, tá bom? Então é importante a gente não confundir. É a reutilização, né, que consiste em usar o mesmo item já utilizado, sem que seja necessário fazer alguma alteração drástica nele. Então a gente está vendo aí na imagem, olha, quem sabe uma feira de livros. Aquele livro que para você, né, você já leu, você já curtiu bastante, pode servir para outra pessoa. E não vai ser descartado, né? Ele vai ser reutilizado. Então, a gente pode fazer, né, ter essa prática que é bastante sustentável, de promover bazares, né, de trocas de itens, que para você não faz mais sentido, mas para que outra pessoa pode ser muito importante. Né? E nisso a gente pode incluir, além de livros, né, objetos pessoais, né, como roupas, sapatos, entre outros itens que estão lá, né, esquecidos na sua casa, mas que para alguém poderia ser muito útil. Então, reutilizar ele é uma prática sustentável, né, que a gente poderia sim adotar no nosso dia a dia. E nós temos mais um R, que é o reciclar, ou seja, a reciclagem, né? E a gente geralmente ouve falar mais da reciclagem e não tanto dos outros R's, né? Mas a reciclagem também é importante. Ela promove a conservação ambiental, pois impede o descarte incorreto de lixo e a poluição dos espaços naturais. Promove também o desenvolvimento econômico, já que fornece materiais diversos para a produção de bens de consumo. Então, quando você faz a separação do seu resíduo na sua casa, né, corretamente, isso ajuda o meio ambiente. A prática evita ainda a retirada de novas matérias-primas do espaço natural, de modo que diminui o impacto ambiental em zonas naturais como florestas e rios. Quando você, por exemplo, recicla uma lata de alumínio, né, você está fazendo com que aquele produto, aquela matéria-prima, ela volte ali para a linha de produção, né, para que as empresas usem novamente esse alumínio, sem necessariamente retirar da natureza. Então, isso reduz o impacto ambiental, certo? Bom, tudo isso, pessoal, tem a ver aí com o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E o que significa isso? O desenvolvimento sustentável seria uma forma de desenvolvimento econômico que atende às necessidades da população atual sem afetar a capacidade das gerações futuras desenvolverem-se e terem as suas necessidades sanadas. Não é apenas a geração atual, mas a geração seguinte e as próximas também vão precisar de água potável, de um solo fértil, né, de todos os recursos naturais que nós ainda temos. Diante disso, as Nações Unidas propuseram no ano de 2015 a chamada Agenda 2030. Trata-se de um plano de ações que estabelece 17 objetivos a serem cumpridos pelos países membros até o ano de 2030 para se atingir o desenvolvimento sustentável. Então, você já ouviu falar aí da Agenda 2030 ou dos 17 objetivos, né, das ODSs? O que significa isso? Vou mostrar aí para você através de uma imagem. Então, olha só, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17, tá? Eles são objetivos que foram acordados, né, em uma reunião que aconteceu em 2015, dos países, né, que tiveram essa iniciativa, aí, coordenados pela Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, e eles estabeleceram esses objetivos com várias metas, são mais de 100 metas também a serem cumpridas. E os objetivos principais, pessoal, é a erradicação da fome, é a promoção da igualdade, né, social, entre outros, tá? Então, são vários objetivos, se você olhar aí, cada um deles tem, né, um texto bem específico. O número 1, por exemplo, erradicação da pobreza. Já o número 8, trabalho, né, e crescimento econômico. Tá? Então, a gente vê vários desses que precisam ser alcançados. Né? E qual é a importância de tudo isso? Existe a importância aí da sustentabilidade. Ela tem se tornado cada vez mais importante no mundo moderno.
tendo em vista que as intervenções profundas dos seres humanos na natureza podem se tornar irreversíveis em pouco tempo, caso as medidas necessárias não sejam tomadas para reverter esse quadro. Quer dizer, a gente já ultrapassou um limite, né, que era seguro para a sobrevivência no nosso planeta. Nós já estamos extrapolando, né, esses limites, porque estamos agindo, né, cada vez mais retirando os recursos naturais sem tempo para que a natureza possa se recompor. E aí a gente vai falar de uma questão, pessoal, que é a pegada ecológica. O que significa isso? É a marca que nós devemos, né, ou que nós acabamos deixando na natureza ou no planeta. É um método que avalia os padrões de consumo de uma pessoa, de uma cidade ou país e a capacidade ecológica de nosso planeta. Isso quer dizer que, analisando a pegada ecológica, é possível perceber se o nosso planeta suporta ou não o estilo de vida que levamos, tá? Então tem a ver com o estilo de vida que cada pessoa, que cada cidade, que cada país tem exercido. A pegada ecológica também pode ser usada para avaliar a sustentabilidade de um sistema econômico. Um sistema com uma pegada ecológica maior que a biocapacidade do planeta não é sustentável, pois está consumindo mais recursos do que o planeta pode regenerar. Então, a gente precisa pensar a respeito, né, das nossas práticas. E quais são os impactos da pegada ecológica? Os impactos da pegada ecológica são amplos e variados. O consumo excessivo de recursos naturais, o desmatamento, a emissão desenfreada de carbono e a degradação do solo são algumas das consequências negativas. Esses impactos contribuem para problemas ambientais significativos, tá? Como a gente vê aí, né, na continuação, tá? Como a perda de biodiversidade, as mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais. Tudo que você está observando aí na imagem, né, queimadas, poluição, né, isso tudo está no nosso cotidiano e muitas vezes a gente se acostuma com isso. E é um erro, né? A gente não deve se acostumar com aquilo que não traz benefícios para o planeta, nem mesmo para a nossa saúde, tá? Então a gente precisa ter esse olhar crítico, né, a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ter, né, essa percepção de que precisamos agir, tá? E como podemos reduzir a pegada ecológica? Reduzir a pegada ecológica é um passo fundamental em direção a um futuro com sustentabilidade ambiental, né? Então, isso quer dizer que a gente precisa e a gente pode reduzir essa marca que a gente deixa no planeta. E para alcançar isso, é preciso adotar práticas mais sustentáveis, né? Então, a gente vai ver aí que muitas práticas que são sustentáveis, né, elas devem ser adotadas, como, por exemplo, promover o consumo consciente, optar por fontes de energia renovável, minimizar o desperdício, tá? E promover a reciclagem, né? Você está vendo aí nessa imagem que mostra para a gente uma usina eólica. Essas hélices gigantes, né, elas podem ser instaladas em ambientes onde o vento é bastante forte e você sabe que o vento ele pode ser fonte de energia. Então, ao invés de nós explorarmos, né, recursos como a água, a gente vai explorar o vento, né? Não que a água também não seja um recurso renovável, mas o vento pode estar mais acessível em determinadas áreas e a geração de energia através desse tipo de usinas vai ser ali muito mais sustentável, certo? E aí a gente para e pensa, né, como será a minha pegada ecológica, né? Qual é a marca que eu tenho deixado no planeta com as minhas ações? Pessoal, existe uma calculadora da pegada ecológica, você sabia? Então você pode aí buscar na internet, né, algumas dessas calculadoras e colocar ali com algumas perguntas que você responde, né, qual seria a marca que você tem deixado no planeta, tá bom? Bom, eu trouxe aqui um exemplo de um desses sites, né, que você pode aí utilizar e se você quiser, né, pesquisar sobre isso, fique à vontade. E aí ele pede aqui, olha, dê o primeiro passo. Então, a partir do momento que eu clico, ele vai me mostrar algumas perguntas que são aí interessantes com respeito ao meu dia a dia. Como, por exemplo, com que frequência
consomem produtos de origem animal. E aí você vai marcar, né, se nunca, se um pouco, né, frequentemente ou se muito frequentemente. E o que seria o produtos de origem animal? Carne de vaca, porco, aves, peixes, ovos e laticínios. Na nossa região amazônica, né, a gente consome aí bastante proteína animal do tipo peixes, né? Então, nós consumimos bastante peixes. Passando aqui, a gente vai vendo outras perguntas. Desses alimentos, qual a porcentagem é não processada, ou seja, não embalada ou cultivada localmente? Então, você vai também aqui colocar a frequência com que você consome esse tipo de alimento, né? Qual é o tipo de habitação que você reside, né? Ou seja, como é a sua casa? É uma moradia sem água potável? É uma moradia com água potável? É um apartamento? É um condomínio de luxo, né? Então, isso você vai marcar aí também nessa pergunta. Qual é o material de construção da sua casa? Até isso é importante, professora? Sim, porque você vai ver aí mais à frente como isso impacta o planeta, né? Então, é de madeira, é de tijolo? Você vai responder aí nessa pergunta. Quantas pessoas residem, né, no seu agregado familiar? Pessoal, isso está no português de Portugal, por isso está estranho, né, a formulação dessa pergunta, mas não se espante, você consegue entender perfeitamente aí o sentido dela. Então, quantas pessoas estão na sua casa, moram com você, né? Apenas eu ou 2, 3, 4, né? Você pode colocar aí quantas forem na sua casa, tá? Também o tamanho, né, da sua residência, se ela é enorme, se ela é grande, ou se ela é média, né, ou até mesmo pequena. Tens energia elétrica na sua casa, sim ou não? Isso vai impactar também, né, o quanto a gente tem aí impactado o nosso planeta. A sua casa é eficiente energeticamente? Nada eficiente, acima da média, muito eficiente, né? Ou seja, se essa energia elétrica ela tem chegado de maneira eficiente na sua residência. A gente sabe que a realidade de muitas comunidades, né, não tem energia elétrica o dia inteiro. Então, você pode, com base nisso, né, com base na sua realidade, responder essas perguntas. Qual é a porcentagem de energia renovável consumida na sua casa? Será que a gente consome energia renovável? Geralmente, na região amazônica, nós consumimos a energia de fontes, né, como hidrelétricas, mas também, né, tem a energia solar. Então, existem escolas, inclusive, que já produzem a sua energia elétrica através de placas solares, tá? Em comparação com a população aí, né, de outros locais, quanto de resíduo você produz, e aí você vai colocar se muito, pouco ou médio. E, bom, gente, a gente vai passando aqui nessas perguntas para ver que muitas delas, né, têm a ver com o nosso estilo de vida, tá? E aí, no final, a gente vai ter um resultado. Então, observe aí o que ele mostra para a gente no final. Quanto de terras, ou seja, quantos planetas eu precisaria ter para promover, né, para sustentar esse meu estilo de vida. Claro que eu marquei aqui de forma aleatória, né, e dei um resultado, mas você pode aí marcar com as suas respostas, e aí ele vai mostrar também um gráfico para você, né, por tipo de uso do solo, por categoria de consumo, certo? Qual a sua pegada em hectares, também aí as emissões de carbono, né, que mostra com base nas suas respostas, no seu estilo de vida, ou seja, né, isso aqui é para a gente pensar um pouquinho aonde a gente está deixando mais marcas no nosso planeta e se a gente pode, de alguma forma, reduzir, certo? Então, a gente viu aí bastante, né, sobre esse conceito a respeito da sustentabilidade, vimos quais são os pilares, né, que sustentam esse conceito, vimos também um pouco de como nós podemos agir para estabelecer a sustentabilidade também no nosso dia a dia, né? E sobre a nossa pegada ecológica. Bom, eu espero que você tenha aí curtido a nossa aula e até uma próxima.